Bom dia a todas as pessoas aí presentes desse lado. O meu nome é Rosa Saavedra e eu estarei aqui para moderar esta conversa sobre os efeitos da violência. Será o segundo webinar realizado para famílias. Gostava de contextualizar a realização deste webinar. Eles surgem, são promovidos pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, que há 32 anos dedica a sua atenção ao apoio a vítimas de todos os crimes familiares e amigos, mas tem também dedicado alguma do seu trabalho no âmbito da prevenção do crime e da violência. E o projeto ICER, no qual estes webinars se incluem, são particularmente direcionados para esta área, com um foco muito específico na prevenção e, sobretudo, no papel que profissionais e famílias podem ter na prevenção da violência e no apoio junto das suas crianças. Este webinar terá uma duração aproximada de 45, 50 minutos. Será uma conversa entre a Joana Topa, que é psicóloga e docente universitária, e a Marlene Fonseca, que é psicóloga e gestora do Gabinete de Apoio à Vítima de Passos de Ferreira. Procuraremos responder algumas das questões que foram colocadas antecipadamente pelas famílias e o objetivo será percorrer algumas daquelas que poderão ser as formas de violência, chamando particular atenção para aquelas que podem ser menos visíveis. Falar um pouco acerca de sinais de alerta às quais as famílias podem prestar atenção, que podem ou não estar relacionados com questões de violência, mas que podem e devem ser exploradas. Procuremos também conversar um pouco e refletir acerca de como é que as famílias podem reagir e ajudar as crianças perante situações de violência, sejam elas vítimas, sejam elas potenciais agressores, sejam elas testemunhas, e também que competências é que no contexto familiar nós podemos ajudar as crianças a promover para as tornarem menos vulneráveis a estas situações de violência. No final, esperamos ter aí reunir algum tempo para partilhar alguns recursos que as famílias podem utilizar para em casa, em contexto mais lúdico, em contexto familiar, poderem promover estas competências. Então, vamos começar pelas formas de violência e como é importante nós focarmos a nossa atenção não apenas naquelas que são as mais óbvias, que será a violência física, mas também em todas as outras formas. Começamos por aqui, Joana? Pode ser. Bom dia a todas, bom dia a quem nos assiste e as múltiplas famílias que se inscreveram na participação deste webinar. Agradecer à Rosa e agradecer também a partilha deste momento de conversa com a Marlene. Bom, de facto, nós temos aqui vários tipos ou várias formas de violência que podem estar muitas vezes imbuídas na vida das nossas crianças. Algumas delas são mais visíveis, como a Rosa disse, nomeadamente a violência física, uma vez que deixa marcas que são mais claramente identificáveis pelas famílias, nomeadamente novas negras, a questão, por exemplo, de rasgar as roupas, do haver um puxão de cabelos que até haja aqui a perda de algum bocadinho de cabelo da própria criança. Portanto, a violência física é normalmente aquela mais rapidamente identificável pela própria família. Contudo, temos outras formas que também não devem ser negligenciadas, nomeadamente a violência psicológica, que poderá ter aqui imensas nuances, desde a questão da violência verbal, desde a questão da ameaça, desde a questão, muitas vezes, de colocarem a criança à margem, ou se ela ser excluída de uma determinada atividade, de uma determinada tarefa. E depois também outras questões, nomeadamente a negligência, que pode passar por uma negligência parental a nível, por exemplo, de cuidados básicos, pode ser desde a questão da alimentação, da higiene, a questão, por exemplo, da monitorização do sono, que é tão importante para as nossas crianças também terem um desenvolvimento salutar, a questão até mesmo dos cuidados de saúde, portanto, de haver aqui dificuldades ou um não cumprimento, por exemplo, de questões relacionadas com a vacinação, com uma série de questões de monitorização do seu estado de saúde, e que poderá, obviamente, trazer dano. E se calhar até fazer aqui um parênteses, não é? Todas estas formas de violência que estamos aqui a falar ou a problematizar, elas, de facto, são muitas vezes intencionais, portanto, intencionais no sentido em que são provocadas com um exercício de magoar, de criar dano, ou com um exercício de poder sobre o outro, e, portanto, há sempre aqui esta intencionalidade e depois um alvo. E essa intencionalidade também se calhar referirmos que ela pode ser reativa ou instrumental, ou seja, podemos ter situações que a violência surge como forma de resposta a uma provocação que foi feita,
ou então que é utilizada como forma de atingir um determinado propósito. Portanto, podemos ter aqui também estas nuances. Para além da violência física, psicológica, a negligência, não podemos descurar também a violência que muitas vezes é praticada nos contextos escolares, nomeadamente o bullying. Não é? Ainda ontem fomos inundados por notícias, infelizmente, novamente, de situações em que vemos um jovem a ser agredido, não só fisicamente, mas também a violência psicológica e verbal ali muito presente. E as questões da violência online também não devemos descartá-las, não é? Principalmente neste momento em que todas as nossas crianças, e aqui eu também me incluo, porque sou mãe de duas meninas que estão entre esta faixa etária entre os 13 e os 10 anos, em que há este recurso sistemático, não é? Tem muito propiciado não só pelos telemóveis e pelo acesso à internet, mas também pelas próprias escolas, e portanto as crianças estão muitas vezes em tenra idade, já em contacto com a internet e muitas vezes com uma dificuldade de compreensão, que até muitos de nós adultos também a temos, ainda esta falta de literacia para como é que nós podemos nos movimentar nestes meios online para se protegerem. Não é? E portanto muitas vezes a questão não só do cyberbullying, mas também a questão, por exemplo, de roubarem fotografias ou vídeos que as crianças partilham num determinado contexto e que não se apercebem que depois aquilo pode ser utilizado para outros fins, não é? Para outros propósitos. A própria inscrição, por exemplo, que já tive acesso a situações deste género, portanto, imaginem inscrevem a criança em sites que ela nem sequer sabia que existiam e, portanto, ela vê-se envolvida ali numa situação que nem tem conhecimento. Portanto, há aqui muitos perigos e muitas formas que podem existir. E acho uma questão também importante é que elas podem surgir de uma forma única, portanto pode ser uma vivência de uma tipologia única, mas também muitas vezes o que acontece é aqui haver a multiplicação destas formas de violência a serem preconizadas sobre as crianças e sobre os jovens. E aqui eu vou passar para a Marlene, mas há aqui um aspecto importante que tem a ver com isto também, que é muitas vezes as famílias não conseguem identificar toda esta diversidade de formas de violência, mas as crianças também não. Exatamente. Não é? Portanto, há aqui quase um trabalho de equipa para ajudar as crianças a conseguirem, se forem vítimas ou se forem agressadoras de algumas destas formas de violência, conseguirem identificar que o são, porque são tão... É tal atenção que muitas vezes nós damos apenas às questões mais facilmente identificadas e depois todo um conjunto de outras formas que acabam por ser mais subtis e por isso menos fáceis de identificar. Sem dúvida, não é? E é muito importante também, lá está, o trabalho de todos os profissionais e todos os contextos, até da própria comunidade e das famílias, no sentido de conseguir identificar comportamentos que muitas vezes podem passar como um comportamento comum, por exemplo, insultar uma criança, um pai chamar um nome a uma criança, um pai, por exemplo, tomar aqui uma posição em termos da punição física, que ainda é uma estratégia educativa, infelizmente, bastante utilizada, com a justificação que é para corrigir o comportamento, tomar uma atitude de um comportamento de castigo, colocando a criança, por exemplo, fechada num quarto, criando-lhe medos, ou agredindo até a própria criança, não é? Fisicamente, e isto ser entendido até pela própria criança como se fosse correto, não é? Portanto, o meu pai bateu-me porque eu fiz uma coisa errada, e portanto, ou assumir aqui que a violência é uma forma de resposta à situação e àquele comportamento que a criança teve. Isto também é importante desconstruirmos com as nossas famílias, que tem a ver com a questão das estratégias punitivas, que ainda é completamente assumido, que a estratégia da agressão física ainda é aceite na nossa sociedade. Acrescentar só aqui aquilo que a Joana estava a dizer, relativamente também a uma outra forma de violência, que as nossas crianças também podem ser vítimas, nomeadamente a violência sexual, que acarreta aqui todo um conjunto de outras questões, não é? E que pode acontecer em múltiplos contextos, não só no contexto intrafamiliar, como também no contexto extrafamiliar, seja nas instituições que frequentam, na escola, na catequese. Portanto, há aqui um conjunto de locais que, de facto, onde esta violência também pode acontecer e onde também devemos trabalhar com as nossas crianças no sentido de elas conseguirem identificá-lo e de tomarem e adotarem comportamentos de algum modo que possa prevenir a exposição a este tipo de violência. Eu acho que também é importante aqui ressalvarmos essa forma de violência. Okay. Agora, em termos práticos, nós vamos direcionar mais a nossa chamada de atenção e os sinais de alerta para estas formas de violência, ou seja, quando esta violência tem lugar fora do contexto familiar, ou seja, quando as famílias percebem que a criança chega à casa com um comportamento diferente, ou seja, que tipo de sinais é que as famílias devem estar atentas para poder, de alguma forma, perceber se a criança não verbaliza diretamente. E às vezes as famílias queixam-se um pouco, que as crianças não contam, sim, chegam a casa e não partilham, que têm muita dificuldade em perceber o que acontece no dia-a-dia. Portanto,
que outros sinais é que nós podemos estar atentos para conseguir identificar e explorar melhor estas situações? Sim, sem dúvida. E até porque esta informação que estamos a dar é amplamente angustiante para as famílias, não é? Porque estamos a falar de diferentes formas de violência que podem ser preconizadas por diferentes agentes, em diferentes contextos, e portanto como estar atento não é, a estes sinais ou sintomas que possam aparecer com a criança. E, de facto, é muito importante nós estarmos atentos, e a Rosa frisou aqui uma questão muito importante. Há crianças que conseguem muito bem verbalizar e comunicar de uma forma muito aberta os seus sentimentos e as situações pelas quais passaram, mas há outras que, por exemplo, nós conseguimos aceder a esta informação através da sua expressão artística, por exemplo, ou através de outros sinais que se vão manifestando no seu dia-a-dia. E estes sinais também podem ser muito diferentes. Portanto, nós podemos ter aqui sinais mais do foro comportamental, outros sinais mais a nível cognitivo e também a nível emocional. E, portanto, desde questões relacionadas com o rendimento escolar, ou, por exemplo, temos uma criança que de repente adorava ir para a escola e começa a chorar, a dizer que não quer ir, ou a ter sintomatologia, nomeadamente dores de barriguinha, dores de cabeça, náuseas, questões relacionadas com o rendimento escolar ou até mesmo com o ir à escola, mas depois faltar à aula e fazer ali uma situação de evitamento. Situações diversas como as questões de autoestima, problemas de sono, problemas até mesmo às vezes que têm a ver com a própria alimentação, portanto crianças que se manifestam deixando de comer ou então comendo em demasia face àquilo que era o seu comportamento anterior. Temos imensas situações e sinais que nos devem alertar. Claro que cada criança é uma criança. Nós não podemos dizer que as crianças vão se manifestar todas da mesma forma. Não, há aqui um mecanismo muito idiosincrático de como é que as crianças se apropriam das suas vivências e depois de que forma é que isto se manifesta para o outro, não é? Para a própria comunidade. Mas, de facto, esta questão da observação e desta atenção e de criar canais de comunicação específicos com as crianças e que às vezes, por exemplo, quem tem mais do que um filho e filha, ter espaços, não é, de dedicação e de quase de exclusividade para aquela criança, porque é necessário, porque muitas vezes não é, a azáfama do dia-a-dia, as múltiplas tarefas cotidianas não nos permitem, não por ser algo que está sendo negligenciado da nossa parte, mas de facto não conseguimos muitas vezes ser super pais, super mães, no sentido de estarmos, não é, atentos a tudo e a todos os tipos de sinais. Portanto, tentar de uma forma prática, que se insira nas dinâmicas familiares, criar estes espaços de comunicação. Diria que era importante. Não sei se queres comentar. Sim, eu diria que também é importante percebermos que estes sinais nem sempre são muito fáceis de identificar. Até porque eles não são característicos só da existência de uma questão de violência, não é? Podem ser característicos de muitas outras coisas, de muitas questões que possam estar a passar-se na vida daquela criança ou daquele jovem e, portanto, por vezes também causa aqui alguma dificuldade aos pais de perceber o que é que se está a passar, até porque muitas vezes há esta questão do segredo, não é? Da criança ter dificuldade em partilhar com os pais porque tem receio de causar ainda mais um problema na família, de, por exemplo, ter receio do comportamento que o pai ou a mãe vão adotar se contar o que se está a passar, porque sabem que os pais os vão proteger e se calhar vão ter um comportamento mais agressivo e elas não querem isso, ou se por outro lado temem que possa ser adotada alguma decisão ou tomar alguma decisão que ela não quer, por exemplo, nomeadamente mudar de escola ou mudar a sair daquele contexto que está a frequentar, onde esta situação está a ocorrer, e portanto tudo isto vai justificando ou vai mantendo a questão do síndrome de segredo e a criança muitas vezes tem dificuldade em partilhar. Por outro lado, também, se não existirem, como a Joana estava a dizer, se não existirem estes espaços de comunicação, e claramente quem tem mais que um filho, esta questão é importante que a Joana estava a referir, de poder individualmente dar espaço para que ela possa partilhar, porque há questões que ela se calhar não vai partilhar num contexto de família mais alargada, não é? E se não houver este espaço de comunicação, também mais difícil será poder partilhar. Aquilo que eu acho que os pais e as famílias devem estar atentas tem a ver com alterações, não é? Daquilo que é o cotidiano, daquilo que são os ritmos, daquilo que é o comportamento daquela criança, não é? Se temos aqui uma alteração, como a Joana estava a dizer, do sono, da alimentação, de uma criança que está mais triste, com uma sintomatologia mais depressiva, se chora com mais frequência, se por outro lado até manifesta mais agressividade, mais hostilidade ou mais raiva, também poderá efetivamente estar a acontecer aqui alguma coisa que pode não ser uma situação de violência, mas que necessariamente precisa de um olhar atento e precisa de uma avaliação para se perceber o que é preciso fazer.
claramente é um trabalho difícil. Eu costumo dizer que ser pai e mãe hoje em dia é a profissão mais difícil do mundo, sem dúvida, porque é preciso estarmos atentos a tudo, um conjunto de sinais que elas nos vão dando, que nós às vezes no nosso dia-a-dia, como a Joana estava a dizer, no nosso azáfama, nem sempre notamos. Outra coisa que às vezes acho que é importante, estas crianças às vezes têm mais facilidade em partilhar estas coisas com os amiguinhos, com os pares. E às vezes, e isto já não é a primeira vez que no contexto até do serviço, do trabalho, nós temos conhecimento em que o amiguinho, por exemplo, se calhar com mais facilidade de partilhar com o pai ou com a mãe, partilhou este acontecimento do outro amiguinho e depois, obviamente, aí o pai ou a mãe articulam com a família daquela criança e muitas vezes também se descobrem assim ou se detectam assim algumas situações. Mas acho que, voltando só à questão do segredo, acho que isto é uma questão muito central, que as próprias famílias devemos mesmo, desde tenra idade, trabalhar isto com as crianças, não é? Ou seja, de que nós podemos e seremos, não é? Acreditando em todas as famílias que querem a sua segurança, a sua proteção. Portanto, somos o veículo onde ela pode contar livremente e explicar o que é um segredo bom e um segredo mau, não é? Porque é importante que elas percebam que os segredos maus, não é? Ou que lhes estão impostos, são segredos que trazem dor, que trazem tristeza, que trazem ansiedade, que trazem ali um sentimento às vezes de impotência e, portanto, eles e elas conseguirem perceber que segredos é que são coisas corriqueiras no nosso dia-a-dia que poderão ter, não é? E coisas que efetivamente têm que contar a alguém e que seja alguém, um adulto de confiança, que possa ser dentro da própria família ou fora dela, que ela possa recorrer. E outra questão muito importante nesta avaliação, que a Marlene falava e que acho muito pertinente, que é quando se percebem estes sinais, fazer-se realmente depois uma avaliação cuidada desta sintomatologia, não é? E, portanto, muitas vezes há aqui uma necessidade de recorrer a um profissional que possa fazer uma avaliação criteriosa sobre aquilo que se pode estar a passar com a criança, que pode ou não ser uma situação de violência, mas que seja avaliada por um profissional de saúde, no sentido de podermos apurar com certeza aquilo que pode estar a acontecer. E aqui, Rosa, desculpa-me só acrescentar, nós estamos a falar, se calhar, aqui numa perspectiva de família da vítima, mas também temos que olhar para a família de quem pratica este tipo de atos, não é? Que, obviamente, se nós tivermos crianças a exercer violência, alguma coisa se estará a passar e, portanto, nós temos que perceber também este contexto. E os pais e as famílias devem também estar atentos a este tipo de comportamento que, não gosto de chamar as pessoas, não são pequeninos, mas que, de facto, estes meninos ou meninas que têm um comportamento mais violento e mais agressivo, que tipo de ajuda que precisarão para, de facto, conseguirem ajustar-se e terem um comportamento mais adequado. Isso é muito importante, porque quando nós estamos a falar em crianças, nós podemos estar a falar, é óbvio que todos nós desejamos que, aliás, nós desejamos que os nossos filhos e as nossas filhas não sejam nem vítimas, nem alvo de nenhuma forma de violência. Mas, percebendo nós e centrando aquilo que a Joana e a Marlene estavam a referir, há uma mudança de comportamento, há uma mudança da forma como uma criança normalmente reage e até interage com a família, e isto é um sinal. E que pode ou não estar ligado com uma situação de violência, portanto, tem a ver com aquilo que depois nós, falando com ela, ou tentando perceber, vamos identificar. E percebendo isto, ou seja, percebendo que a criança pode estar envolvida numa situação de violência enquanto vítima, enquanto criança que agride, ou eventualmente até enquanto criança que testemunha uma situação de violência, como é que as famílias podem lidar com isto? O que é que elas podem fazer? Posso começar? Sim. Se nós estivermos a falar de famílias, lá está, se estivermos a falar aqui na perspectiva de uma possível vítima, não é? Uma das coisas que é muito importante é se estivermos a falar ainda preventivamente, não é? É anteciparmos com os nossos filhos, com os nossos familiares, com as nossas crianças, que de facto o que é que elas poderão fazer se em algum momento, em algum contexto, acontecer alguma situação de violência. Como devem reagir, ensinando sempre que a resposta não é usar violência, porque obviamente se nós ensinarmos que vamos responder com violência, vamos estar a ter o mesmo comportamento que a outra pessoa teve para com a criança, e portanto é dizer que a resposta não deve ser da violência, mas sim, se calhar até de procurar ajuda junto de alguém, de um adulto que possa aqui resolver a situação, nomeadamente seja um adulto da confiança daquela criança, seja na escola, seja noutra atividade, ou até um familiar que possa efetivamente ajudar. Uma outra questão muito importante é que
as famílias devem acreditar no relato da criança. As crianças não constroem, ainda são muito pequenas nesta faixa etária, não constroem histórias mirabolantes de violência, não têm ainda essa capacidade, nem esse discernimento e, portanto, normalmente quando trazem estas situações são praticamente sempre reais. E, portanto, é acreditar no relato daquela criança e dar-lhe esta noção de que está a acreditar no que ela está a dizer. Também é importante que transmita confiança à criança. Não é quando nos estão a relatar, ou quando o nosso filho ou filha nos está a relatar uma situação, nós, foi assim, então eu amanhã já vou resolver o problema. É lógico que a criança não vai partilhar mais nada connosco. Porquê? Porque está a haver uma reação também exacerbada, agressiva da nossa parte e, portanto, não vai ter... por outro lado, nós devemos conter, devemos dar conforto à criança, comunicar com ela empaticamente e de forma tranquila, ouvindo o que ela tem para dizer, até ao fim, não é? Não estar sempre a interpelar e a querer saber mais. É importante que deixemos que ela faça que tenha o seu discurso e que faça o seu relato e depois darmos-lhe confiança, explicando o que é que poderá acontecer a seguir, o que é que poderão fazer em conjunto e dando-lhe mais uma vez, reforçando a necessidade de ela procurar sempre ajuda junto de um adulto, quando obviamente não está nenhum adulto da sua extrema confiança, seja um familiar, um pai ou uma mãe, mas junto de uma escola ou junto de outro serviço que ela esteja a frequentar, poder dirigir-se junto a um adulto e relatar o que está a acontecer, acho que é muito importante. Mas, acima de tudo, acreditarem também no relato da criança, que muitas vezes alguns pais ficam com alguma incredulidade face ao que a criança está a relatar e acabam por desvalorizar, também porque muitas vezes ainda associam que entre crianças é normal baterem-se, é normal insultarem-se, e de facto nós temos que perceber que a violência não é aceitável sob qualquer forma. E portanto é isto que nós temos que transmitir às nossas crianças, é que não há qualquer aceitação de qualquer forma de violência. Sim, e que esta tentativa de resolução do problema vai sempre implicar a máxima segurança que conseguimos conferir, não é? E, portanto, envolver também no processo de resolução da situação. Isto acho que é muito importante dar também esta ferramenta, não é? De não ser colocada à parte da resolução, mas ser aqui um membro integrante na própria resolução do problema. Isto vai conferir também aqui, a nível da sua própria autoestima, da autoconfiança, aqui também uma capacidade de enfrentamento, não só da situação atual, mas de futuras situações que possam ocorrer nos diferentes contextos onde a criança se pode movimentar. A questão que falava da validação é importantíssima e também é muito importante que este trabalho, muitas vezes, seja feito entre contextos, não é? Porque aquilo que também às vezes, e até conversávamos sobre isto, não é? É que alguns contextos muitas vezes validam aquilo que a criança nos está a dizer, acreditam no que ela está a comunicar, mas noutro contexto poderá haver ali a dúvida, não é? Ou seja, colocarem ali um ponto de interrogação, o que vai deixar amplamente numa situação de angústia esta criança e, portanto, também nós, enquanto famílias, articularmos com os contextos onde elas se movimentam, onde esta situação possa estar a acontecer, para criarmos aqui uma rede comunicacional e de ação que seja oleada, que seja no mesmo sentido e que não hajam aqui contra-narrativas, não é? Porque isto pode ser muito complicado para a própria criança compreender-se. Então, quer dizer, na família dizem uma coisa e aqui fazem outra coisa completamente distinta. Portanto, esta congruência contextual também é muito importante por quem está envolvido na própria resolução do problema. Isso acontece, não é? Perante uma situação na qual a criança está envolvida, há contextos que referem, mas tens que resolver isto sozinho, é verdade. E não seja queixinhas, não é? É verdade. Queixinhas, é verdade. E o outro contexto que diz, deves pedir a ajuda de uma pessoa, não deves resolver sozinho. E esta consistência relativamente àquilo que nós dizemos às crianças é muito importante, porque ela tem que sentir que os dois contextos, que os diferentes contextos são protetores e atuam no mesmo sentido. O que nem sempre é fácil, não é? Porque falávamos disso no outro dia, daí a importância também de formação dos profissionais que estão nos vários contextos, porque às vezes nós fazemos um trabalho e tentamos fazê-lo até em casa, não é? E as famílias tentam, quando estão mais atentas, fazer este trabalho, mas por outro lado há esta postura às vezes do até descredibilizar. E foi só isto, e foi só aquilo, não sejas queixinhas, não digas isso, e portanto a criança muitas vezes também fica mais retraída e de uma próxima vez também não vai contar, nem vai se calhar pedir ajuda naquele contexto. E aqui também é, eu sinto isso também enquanto mãe, às vezes eu preciso de ajuda para garantir que é essa consistência, ou seja, e nós podemos, essa comunicação entre os diferentes contextos também nos ajuda a dizer, então o que é que eu posso dizer ao meu filho, ou à minha filha? Okay.
O que é que eu posso, se isto acontecer na Esta escola, articulação. o que é que e eu a digo Joana para ele falava disso. fazer, não é? Porque é importante que essa mensagem seja coerente e às vezes as famílias não sabem exatamente o que é que podem dizer e, portanto, esta comunicação entre contextos também pode facilitar. Então, se isto voltar a acontecer, o que é que eu lhe posso dizer? Como é que eu digo para reagir? Quem é que ele vai procurar? Exatamente. Não é? Esta linha mais... Sim, sem dúvida. Sim, é importante. É importante. E recuperando só uma questão que ficou aqui, se calhar não demos aqui um grande esclarecimento relativamente a crianças que possam ter um comportamento mais agressivo. Exato. Eu acho que também não negligenciar isto, ou seja, se um pai ou uma mãe, se uma família percebe que aquela criança, por exemplo, não mostra empatia pela dor que provoca no outro ou pelo sofrimento do outro, se vê aqui um aumento de comportamentos disruptivos, agressivos, não devemos ficar inertes, não é? Devemos tomar uma ação, não só de fazer uma avaliação também criteriosa do que é que se possa estar a acontecer, até porque esta tal mudança de comportamento pode ser uma forma de manifestação de uma situação que possa estar a ocorrer com ele ou com ela, mas pode também ser aqui algo que tem que ser devidamente intervencionado e que não passa por ela já ser vítima de nenhum tipo de violência, mas por algumas características ou alguma situação que ela não está a conseguir gerir de uma forma salutar e que necessita a ajuda de outrem. E, portanto, mesmo nesta questão da dupla face da moeda, não é? De quem pratica e de quem sofre, as famílias têm aqui, obviamente, um papel fundamental neste encaminhamento, nesta detecção e neste olhar atento, não é? Que eu acho que é, quase andamos aqui, que é uma tarefa muito difícil, sem dúvida. E é importante também dizermos às nossas crianças o facto de, se em algum momento testemunharem uma situação desta natureza, o explicar-lhes que a ação que elas podem ter pode claramente desencorajar um comportamento violento. E, de facto, o que é que elas devem fazer se algum dia virem uma situação deste género? Porque depois as crianças, e principalmente nesta faixa etária, muitas vezes também ficam perdidas sem saber bem que ação tomar. Explicar-lhes que, de facto, a solução será sempre procurar alguém, obviamente não é interferir na dinâmica violenta, não é isso que se pretende, mas, de facto, procurar alguém da sua confiança para resolver, um adulto capaz de resolver a situação. Mas é importante também alertarmos para quem testemunha estas situações, que pode ter aqui um papel também decisivo no desenho de encorajamento. Fazendo esta ligação, juntando aquilo que a Joana também estava a referir, que é, e a conversa que nós estamos a ter aqui é para crianças que são vítimas, crianças que podem ter algum comportamento de agressão, e aqui é importante que as famílias possam olhar, as famílias e os contextos educativos possam olhar para isto como alguma coisa não está bem, não é? E é preciso trabalhar aqui um conjunto de competências que possam ajudar estas crianças, por um lado, a estarem menos vulneráveis a situações de violência e, por outro lado, a haver um menor potencial de elas serem agressivas com outras crianças. Em casa, que competências é que as famílias podem trabalhar para ajudar as crianças, pensando sempre nestes dois registros, que é competências é que podem ser, e estou a pensar em contextos mais familiares, em contextos de brincadeira, em contextos de jogo, em contextos que não sejam contextos sérios de conversa, que também serão importantes estas coisas acontecerem, mas de uma forma lúdica, como é que as famílias podem, porque esta foi uma das questões que nos colocaram com alguma frequência, que é, como é que eu em casa, como é que eu trabalho isto, que competências é que eu posso trabalhar com o meu filho, com a minha filha, para o ajudar a estar menos vulnerável a este tipo de situações. Eu acredito que há uma coisa que se calhar é muito a base, que é ajudarmos as nossas crianças a expressar aquilo que estão a sentir, as suas emoções. Eu acho que nós temos muita dificuldade e eu ainda vejo isso hoje em dia. Às vezes eu fico ainda muito aborrecida quando vejo a um pai ou uma mãe, ou um familiar, ou alguém próximo, um avô, ou uma avó, que às vezes tem mais tendência a fazê-lo, dizer a criança magoou-se ou até teve alguma situação em que está triste ou está e começa a chorar, por exemplo, e eu dizer: não chores, já tens 8 anos, mas porquê que estás a chorar? Não é? Portanto, as pessoas têm que perceber que, efetivamente, as crianças precisam de expressar, assim como nós, temos se calhar outra forma muitas vezes de o fazer, mas as crianças precisam de expressar o que estão a sentir. E só assim, expressando o que estão a sentir, é que se calhar vão ser algo menos fáceis, porque obviamente não vão, se calhar, mostrar a fragilidade que se calhar as vítimas ou as potenciais vítimas podem mostrar. O facilitar a expressão emocional eu acho que é muito importante. E depois também as crianças estarem felizes, estarem envolvidas, por exemplo, em atividades prazerosas, fazerem parte de vários contextos, de vários grupos, lidarem com diversas pessoas também, pode ser bastante útil, não é? O conhecerem a diversidade, o conhecerem outras pessoas, a dinâmica e a forma de comunicar, não é? Explicar também, acho que nós às vezes através até da brincadeira
podemos explicar às nossas crianças qual é a forma mais adequada de comunicar, não é? Às vezes elas têm um perfil mais de uma comunicação mais passiva, não é? Não dizem o que pensam, não dizem o que sentem, ficam mais para si, mais reservadas. Explicar que podemos dizer o que sentimos de forma a não magoarmos o outro, não é? A questão da assertividade, eu acho que isto também será aqui uma história bastante importante a trabalhar com as nossas crianças. Sem dúvida, e eu concordo plenamente, e o trabalharmos de uma forma lúdica, através de jogos, através da leitura de livros, através até de levarmos as crianças a ver exposições, ou até à hora do conto em diferentes bibliotecas, que é uma coisa gratuita e que nós podemos muitas vezes aproveitar a própria história na desconstrução de algumas destas questões, a questão do segredo, a questão da assertividade, a questão da diferença que existem entre as pessoas e as suas pertenças identitárias e como é que as crianças podem ver isto como algo positivo e não tem que ser apontado, por exemplo, como acontece muito nas situações de bullying, não é? As pessoas pegam na diferença para apontar essa diferença e utilizá-la como uma forma de perpetuação de violência também. E também muitas vezes podemos até pegar em questões que estão a ser trabalhadas pelas próprias escolas. Ou seja, por exemplo, no primeiro ciclo, a questão dos direitos das crianças, portanto, pegarmos naquilo que elas já estão a trabalhar pedagogicamente com os seus professores e professoras e, a partir daí, começarmos em casa a pensar que direitos são estes, o que é que tu achas sobre isto, como é que tu achas que, de alguma forma, nós nos podemos proteger face a estas dinâmicas, que situações é que tu vês ou que pessoas é que tu vês em que estes direitos possam não estar a ser assegurados e colocar quase situações de problema, não é? Às crianças, ou através dos direitos da criança, ou através de situações que nós possamos criar com elas, na tentativa delas próprias, ok, vamos agora jogar, vou tentar arranjar uma solução para isto. E portanto, irmos desconstruindo, portanto, de uma forma muito prazerosa, Sim. que não tem que ter aqui uma conotação muito negativa e pesada, de tocar aspectos que muitas vezes para nós enquanto firmas também são sensíveis, não é? E muitas vezes ficamos naquela dúvida, será que temos este assunto, exato, se é a altura certa, será que estamos a tirar alguma da ingenuidade e da fantasia inerente a estas faixas etárias, mas por outra via não, estamos a prevenir de uma forma lúdica, criando capacidades, competências nestas crianças. Vai pensar um pouco, voltar um pouco atrás, que é que nós fazemos esta ligação, não é? As crianças estão a trabalhar uma série de assuntos na escola e às vezes, né, quando nós vamos buscar à escola, qual foi a coisa mais importante que tu aprendeste hoje? Ou fala-me das coisas que aprendeste hoje. E também precisamos dessa ligação, não é? Sim. Como é que nós... Porque às vezes estamos muito centrados naquilo que comeste, naquilo que... Sim, não é? Mas as coisas que brincaste, as coisas que aprendeste, o que é que foi assim mais importante hoje? E tentar ser assim uma pergunta mais aberta, não é? Sim, para dar espaço para ela. Temos que bem o teu dia, sim ou não? Se calhar aqui já fechamos um bocadinho a porta para outro tipo de negócio. Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? Pode ser um bom... Sem dúvida, sem dúvida. Tópico, não é? Claro, e sempre adequar estas atividades, estas questões de uma forma à própria idade da criança. Claro, não é? Porque estamos a falar de uma faixa que, embora sejam pequeninos, mas é larga. É, dos 3 aos 10 é uma faixa e que já tem etária. formas, ainda tem formas muito diferentes de se expressar, não é? Claro. E aqui um ponto de clarificação relativamente às famílias que estão a assistir, porque algumas delas colocaram-nos algumas questões que já fogem um bocadinho para a faixa dos adolescentes, e essas nós vamos deixar para outros webinars. Portanto, aqui estamos muito centrados na faixa etária dos 3, 10, que apesar de ser alargado, pronto, tem a ver com algumas destas questões. Eu gostava que nós dedicássemos também algum tempo agora para partilhar alguns recursos que as famílias podem utilizar. Nós fazemos alguns livros, e pedimos desculpa pela publicidade que vamos fazer. Nós vamos deixar depois também, quem se inscreveu, vamos enviar uma listagem com estes recursos e onde é que eles podem ser adquiridos. São recursos que podem ser adquiridos em qualquer livraria. Pronto. Portanto, não há aqui nenhum propósito comercial relativamente a eles, mas que podem ser compras intencionais. Ou seja, quando às vezes nós não sabemos o que comprar para brincar ou para oferecer a uma criança, é um livro mais intencional, porque abre a comunicação para trabalharmos aqui uma série de questões que nos podem ajudar precisamente a promover algumas das competências que nós estamos a falar. Sim, eu até diria uma atividade também interessante e que até podemos fazer de uma forma muito lúdica é ir com as nossas crianças à biblioteca mais próxima onde nós moramos, inscrevê-las na biblioteca e com elas
pegarmos em livros, manipularmos, contarmos a história, e então estamos a trabalhar tanta coisa em simultâneo, não é? E de uma forma super lúdica e criando aqueles espaços que há bocadinho falávamos muitas vezes de comunicação específica e que também pode ser aqui uma estratégia, não é? Das famílias também acederem a estes materiais de uma forma também gratuita. Ok. Joana, queres começar com alguns? Posso começar. Eu trouxe alguns exemplares de alguns materiais que muitas vezes utilizo, claro que para finalidades um bocadinho distintas, mas bom, dar também estas indicações às famílias. Há um livro que eu trabalho muito com crianças no sentido de trabalhar um bocadinho a diversidade e as crianças perceberem que é o Elmer, que é um elefante diferente e, portanto, que muitas vezes é apontado pelos colegas e pela comunidade como algo distante do restante grupo, não é? Mas que ao longo da história vai-se percebendo que até a comunidade acha piada e considera que o Elmer contribui para o bem-estar da própria comunidade. Isto para trabalharmos as questões da diferença das pertenças identitárias, raparigas e rapazes, a questão da cor da pele, a questão, por exemplo, de crianças que até possam ter algum tipo de debilidade cognitiva e, portanto, trabalhar com as crianças que o mundo é plural, não é? É diverso e que todos nós, independentemente das nossas características, devemos ser acarinhados pela comunidade e sermos respeitados nessa nossa diferença. Acho que pode ser um ótimo contributo e, derivado do Elmer, depois há imensos livros que derivam dele, este é Os Amigos do Elmer, mas há imensos recursos que poderão também utilizar com outro foco em particularidades que possam querer explorar depois com as crianças a este nível de formas de violência, por exemplo, no contexto escolar ou no contexto até familiar, entre irmãos ou entre familiares mais diretos. Depois trouxe aqui alguns recursos mais para trabalharmos as questões da violência sexual. Portanto, trouxe-vos um livro que se chama A Viagem de Peludim, que foi escrito pela Vânia Belize e pela Sária Rodi, e que é um livro muito giro, porque nos permite explorar com as crianças, é muito apelativo na sua parte gráfica e permite-nos ir trabalhando com as crianças a questão do seu corpo, dos limites corporais, daquilo que é um toque ok, um toque não ok, quem é que geralmente pode tocar naquelas zonas e de alguma forma criar aqui uma noção de o que é que a criança tem direito a dizer que não, por exemplo, a questão de ter aqui uma voz nas relações que vai criando e quando existem efetivamente toques que possam não ser viáveis ou preconizados por alguém que não era devido, saber aí recorrer à tal ajuda que há bocadinho falávamos. Nesse mesmo sentido, também trouxe-vos este, que é um livro muito giro também, que é O Teu Corpo é Teu, e que eu acho que até para crianças mais pequeninas pode ser um ótimo recurso e que trabalha muito a questão do não, ou seja, como é que as crianças podem ter esta voz ativa de mostrarem a sua vontade, mas trabalha também a questão do segredo, para além dos limites corporais. E, portanto, o que é um segredo bom, o que é um segredo mau e como é que elas devem depois partilhar esse segredo que possa não ser tão positivo e que possa estar a criar aquele dano. Depois trouxe também, não sei se posso mostrar também este, Rosa, que tem a ver quando nós percebemos ou detectamos aqueles sinais específicos que há bocadinho falávamos, não só em crianças que podem estar a ser potencialmente vítimas de um determinado tipo de violência ou perpetuadores, a questão de muitas vezes temos que os levar para fazer a tal avaliação mais criteriosa sobre aquilo que se possa estar a passar. E aí este recurso acho que pode ser muito interessante, porque muitas vezes existem muitos mitos associados a levar as crianças a um psicólogo ou psicóloga ou um técnico de saúde e muitas vezes acho que esta desconstrução, não é? Quem é esta personagem? O que é que ela me pode trazer de benéfico? Acho que este livro, criado pela Ruta Agulhas e pela Joana Alexandre, pode ser um ótimo recurso para também desmistificarmos estas questões que podem aqui inibir a procura e também o próprio envolvimento da criança. Depois só terminar com outros livrinhos que existem e que poderemos utilizar também como formas de enfrentarem o medo das crianças. Sim. São livros muito simples, com leituras muito aprazíveis também e que de alguma forma podemos lhes dizer aquela questão da expressão dos sentimentos, não é? Quando estás a sentir, partilha comigo, não te inibas, há sempre formas de resolver e quando nós não partilhamos os sentimentos eles ganham outra dimensão dentro de nós, portanto assim de uma forma muito metafórica, não é? Mas que nas crianças acho que faz todo o sentido. Sem dúvida. Obrigada, Joana. Acho que sim. Pronto, mostrar-vos aqui também
uma história, uma questão de azul escuro, aqui de Maria da Fonseca Santos, que é uma história de um menino que foi vítima de bullying também na escola, mas que tinha muita dificuldade em partilhar esta história. E, portanto, usava aqui algumas estratégias para esconder até aquilo que tinha resultado da violência, porque existia violência física, até que alguém um dia esteve mais atento e percebeu e acabou por tentar ajudar e envolver toda a turma até na identificação destas situações e até a construírem e a definirem estratégias de que é que podem depois fazer quando identificam este tipo de situações. Ajudou este menino também a expressar aquilo que estava a vivenciar e ajudou, obviamente, a que ele ficasse um bocadinho mais tranquilo e conseguisse que o efeito daquela violência fosse um pouco menor. Depois temos aqui outros livros que também são bastante interessantes para trabalhar com crianças também entre os 4 e os 7 anos, nomeadamente para explicar, ele chama-se As Mãos Não São para Bater, e depois temos aqui A Voz Não é para Gritar, explicando obviamente todas as funcionalidades ou outras funcionalidades, obviamente aqui das mãos e da voz, que obviamente não seja o uso e o exercício da violência, são bastante interessantes também, e acaba por, nestas faixas etárias em que eles também são mais jovens, eu acho que as histórias são uma forma de os envolver e de fazer com que eles prestem atenção a estes pormenores e que esta informação acaba por ficar e acaba por ser depois transportada para aquilo que é o dia-a-dia destas crianças. Depois temos aqui um outro, Rosa, não sei se queres... Sim. Importante é aqui... Isso é direcionado também para o bullying, não é? Também é sobre bullying. É muito abrir o canal de comunicação sobre coisas que possam acontecer em contexto de escola. Ele foi pensado para famílias e também para profissionais. Pode ser também um recurso possível para crianças primeiro e segundo ciclo. Portanto, são para crianças já um bocadinho mais crescidas do que aquelas. Uhum. Eu vou partilhar 2 recursos. Este sim, são recursos à PAV e depois nós enviaremos o link. Este Clã é uma história também para crianças e é a história do menino que tem como uma figura de referência também o seu avô e que numa das viagens que faz com ele acaba por partilhar a história de um colega que é vítima de maus tratos por parte da família e depois a história de um elefante que acaba por se associar também aqui a esta história e que complementa também alguma abordagem às situações de maus tratos que possam acontecer. Ele está disponível em áudio, portanto nós depois deixaremos o link para vocês poderem ver. Também vos vamos deixar um guia para famílias que foi desenvolvido especificamente sobre os efeitos da violência e que aborda algumas das questões que nós estivemos a conversar. Os sinais de alerta, algumas das estratégias que as famílias podem utilizar para ajudar as crianças a ultrapassar situações de violência. Portanto, ele foi escrito especificamente a pensar nas famílias e tem também no final alguns recursos, sobretudo números de telefone, que podem ser utilizados caso as famílias necessitem. Eu deixaria esta indicação, nós vamos enviar esta listagem de recursos para vocês poderem consultar. O webinar também vai ficar disponível para depois poder ser novamente visualizado. Deixem-me só lembrar que este webinar é feito no âmbito de um programa promovido pelo Programa Cidadãos Ativos e que tem permitido este investimento nas famílias. O programa vai estar em desenvolvimento até ao final de 2023 e, portanto, iremos continuar a divulgar outros webinars. O próximo será sobre prevenção da violência e o papel das famílias na prevenção. E, portanto, vamos continuar a divulgar-vos e fazer-vos chegar informação. Agradecemos também sempre o vosso feedback relativamente a este tipo de iniciativas. Enviaremos também espaço para vocês poderem colocar questões. Algumas das questões que tenham surgido, nós procuraremos dar resposta diretamente. Aquelas que fizerem sentido serem respondidas de forma direta através de e-mail e, como sempre, estamos disponíveis para continuar a apoiar. Obrigada, Joana, obrigada Marlene e obrigada a todas as pessoas aí presentes. Bom dia.